Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Apesar de toda utilização política seletiva da Operação Lava Jato, ela tem pelo menos um mérito, que está fazendo com que o Brasil discuta esse mecanismo da corrupção, a relação entre o grande capital e os políticos, os interesses, que movem esses atos no nosso país. Recentemente caiu como uma bomba no meio político os documentos com a lista da Odebrecht. Mais de 200 políticos são citados nessa lista, com uma lista bastante detalhada, com nome, codinome dos políticos, quanto cada um recebeu. E essa lista, ela traz o debate da corrupção para a cidade do Rio de Janeiro, para a nossa Câmara Municipal. Na lista da Odebrecht aparece praticamente toda a cúpula política que governa o nosso estado, a nossa cidade. É uma lista bastante ampla, mas que a gente tem que analisar com bastante cuidado, porque estar citado na lista não significa necessariamente que aquelas pessoas receberam recursos de maneira ilegal, irregular, através de Caixa 2. A simples presença da lista não condena ninguém, como corrupto, como alguém que tenha cometido uma parceria ilegal com a Odebrecht. Mas não é só a lista da Odebrecht que está trazendo as investigações da Lava Jato para o Rio de Janeiro. A lista esbarra num problema de verificação que é o seguinte: na maioria dos casos, a Odebrecht, apesar de na contabilidade deles, eles nomearem os políticos individualmente, na hora de fazer as doações, a Odebrecht e a maior parte das grandes empreiteiras faziam doações para o comitê financeiro do partido e não para os candidatos. E os candidatos recebem as doações através do comitê financeiro. Então não dá para a gente saber, por exemplo, se os valores relacionados ao prefeito Eduardo Paes na lista da Odebrecht, se eles foram realmente contabilizados, se aquele valor que a Odebrecht doou para o Eduardo Paes, se todo ele foi doado para o partido e o Eduardo Paes recebeu. Quer dizer, essa operação, ela é feita para que o eleitor, que a cidadania não tenha condições de identificar exatamente quem está recebendo o dinheiro de quem. A gente está vendo bem para que serve esse mecanismo da doação via comitê partidário. Mas vejam só, na campanha de 2012, o Ciro Garcia, do PSTU, gastou R$32 mil. Aspaza Camargo gastou R$120 mil. O Otávio Leite gastou R$1.523.189. Rodrigo Maia gastou R$6.450.000. Ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, Marcelo Freixo ficou em segundo lugar nas eleições, em número de votos, Marcelo Freixo com R$1.039.000. E o prefeito Eduardo Paes gastou R$21.208 nessas eleições. Quer dizer, ele, para ter uma votação um pouco superior ao dobro da votação do Marcelo Freixo, ele gastou mais de 20 vezes mais do que a campanha do Marcelo Freixo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. R$21 milhões. Quantos desses R$21 milhões vieram da Odebrecht? Bom, a gente não sabe
exatamente por conta desse mecanismo do prefeito declarar quase toda a sua doação de campanha como vinda do comitê financeiro partidário. Quanto do dinheiro que está na lista do Odebrecht para Eduardo Paes e para outros políticos entrou ilegalmente através de Caixa 2, está contabilizado apenas na declaração da Odebrecht. Olha, a gente há muito tempo vem denunciando que o financiamento empresarial de campanhas eleitorais está na fonte da corrupção no país. Nós não temos dúvida disso. Quando nós olhamos, por exemplo, os principais investimentos da Prefeitura do Rio de Janeiro e cruzamos com a lista das empreiteiras que estão sendo investigadas pela Lava Jato, a gente tem que se perguntar, isso não tem que ser investigado no Rio de Janeiro também? A Odebrecht, ela só é corrupta quando ela faz doações para o Partido dos Trabalhadores, quando ela faz doações para o PMDB e para o PSDB, ela está sendo ideológica. Na última eleição, a Odebrecht fez doações pesadas para o PMDB e para o PSDB. E essas doações, boa parte delas, aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente serviram sim para que essas empreiteiras, para que essas empresas fossem escolhidas para tocar as principais obras da cidade. Vejam, por exemplo, a construtora Odebrecht. A Odebrecht, na campanha eleitoral de 2012, doou 9 milhões para o Partido dos Trabalhadores, 7 milhões para o PMDB, 2 milhões 750 milhões, 2 milhões 750 mil para o PSDB aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nas eleições nacionais de 2014, a Odebrecht doou 5 milhões e 800 mil para o PT, 14 milhões e 900 mil para o PMDB, 7 milhões 580 mil para o PSDB. No Rio de Janeiro, hoje a Odebrecht esteve envolvida na reforma do Maracanã, está envolvida no projeto do Porto Maravilha, na construção da linha 4 do metrô, no aeroporto do Galeão, na reforma da estação multimodal do Maracanã, na construção da passarela ligando o Maracanã à Quinta da Boa Vista, essas por conta da Copa do Mundo, na construção da Vila Olímpica, em parceria com a Carvalho Hosken, na Foz Águas 5, empresa que está privatizando o saneamento na Zona Oeste, no monitoramento do ar do Rio de Janeiro, na gestão de passivos ambientais de empresas do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, através do consórcio Rio Mais, juntamente com Andrade Gutierrez e a Carvalho Hosken, na Supervia, no VLT do Rio, na Transoeste, na Transolímpica, na duplicação do elevado das bandeiras e na fábrica das escolas. Ou seja, vai ser difícil se o prefeito Eduardo Paes resolver, aliás, o seu candidato a sucessor, Pedro Paulo, resolver fazer uma campanha eleitoral sem colocar no ar, na televisão, nenhum programa, nenhuma política governamental que envolva o Odebrecht, o candidato a prefeito não vai poder falar sobre nada do que foi feito na administração Eduardo Paes. Todos os grandes projetos, todas as grandes obras, todo o legado olímpico da cidade do Rio de Janeiro tem o envolvimento do Odebrecht. E aí querem me convencer que a Odebrecht, ela só é corrupta no âmbito federal, nas negociações, na escala federal, no nível federal. Quando sai uma lista da Odebrecht, citando o prefeito Eduardo Paes, o presidente dessa casa, vereador Jorge Felipe, o ex-vereador e hoje membro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o Guaraná,
É a cúpula do poder municipal presente numa lista suspeita, numa lista que pode indicar o recebimento de dinheiro para Caixa 2, numa lista que certamente indica o comprometimento político dessas autoridades com a companhia, com a empresa Odebrecht. Quando tudo isso vem à tona, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro precisa investigar. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro não pode mais atuar no seu dia a dia como se nada estivesse acontecendo na nossa cidade que ligue a administração municipal aos escândalos que vem tomando conta do país. Aqui, matéria da Folha de São Paulo, do dia 22 de março. Vitrine de Paz, Porto Maravilha, teve propina, indicam e-mails. Matéria do Jornal Extra, do dia 29 de março. Justiça suspende repasse da Caixa para a obra da Olimpíada, por suspeita de fraude, diz fonte. Um outro material, tratando da remoção da Vila Autódromo, já não tão atual, já indicava, né, que as construtoras olímpicas, as construtoras envolvidas no projeto olímpico, são os principais financiadores da campanha do prefeito Eduardo Paes. A principal financiadora, sempre lembrando, a gente não sabe exatamente quem são os principais financiadores, porque a maioria da prestação de contas do prefeito Eduardo Paes indica apenas o comitê financeiro do partido, mecanismo utilizado para disfarçar as contribuições de empresas para a campanha do prefeito. Mas, em todo caso, pelo que está declarado no Tribunal Superior Eleitoral, pela candidatura, pela coligação Somos um Rio, desse total de 21 milhões de reais, em primeiro lugar está a Carvalho Hosken, contribuindo com 650 mil reais, né, responsável pela construção do Parque Olímpico. A OAS forma o consórcio Porto Novo, né, para a recuperação da zona portuária, e da Cirela Mãos Empreendimentos Imobiliários, associada às obras do campo de golfe olímpico. Cada uma delas investiu 500 mil reais na campanha do prefeito. Outros empreendimentos imobiliários também se destacam na lista de doadores, como a MPH Empreendimento Imobiliário, 500 mil reais, a Multiplan Empreendimento Imobiliário, 500 mil reais, e a MC Camp Residencial, 400 mil reais. Todas essas empresas ligadas à especulação imobiliária e ligadas às obras da campanha eleitoral. Enquanto isso, o prefeito Eduardo Paes, vulgo nervosinho, segundo a lista da OAS, aquele que não gosta do Lula, porque o Lula tem alma de pobre, o prefeito Eduardo Paes declarou um patrimônio que nem daria para ele comprar um sítio em Maricá. O patrimônio declarado pelo prefeito Eduardo Paes hoje é de apenas R$ 330.112 reais. Então, também é de se estranhar, né, que o prefeito deboche do patrimônio do presidente da República e tenha um patrimônio menor que o do presidente da República. Eu suspeito que tem algo de errado também na declaração patrimonial do prefeito Eduardo Paes. Essa aqui é uma casa política, não é um tribunal. Politicamente, me parece mais do que evidente de que é responsabilidade dessa casa enfrentar o problema das relações espúrias do PMDB e da cúpula do município com as construtoras, com a especulação imobiliária. Tudo que nós denunciamos nesses 3 anos e pouquinho de mandato
indicam que sempre houve essa parceria, que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez opções inexplicáveis do ponto de vista da administração pública. Como explicar que a Prefeitura do Rio de Janeiro prefira gastar mais de 200 milhões de reais com a remoção da Vila Autódromo, ao invés de gastar menos de 20 milhões de reais para implementar o Plano Popular da Vila Autódromo, que resolveria todos os problemas ambientais, os problemas estruturais em relação às Olimpíadas, fazendo uma economia brutal para o município. É porque a lógica que administra a nossa cidade não é a lógica do bem público, não é a lógica da boa administração pública, é a lógica de garantir lucros bilionários para os empreiteiros que investiram na campanha do prefeito. O Parque Olímpico é um escândalo de grandes proporções. O Parque Olímpico tinha que ser tratado pela imprensa do Rio de Janeiro e pela Câmara Municipal com o nível de uma Petrobras municipal. Ali, o governo do município do Rio de Janeiro cedeu todo aquele terreno de graça para a iniciativa privada. Um terreno que vale centenas de milhões de reais. Ali, o governo do município, a prefeitura, investiu mais de 1,5 bilhão de reais para pagar a obra. Ali a Prefeitura do Rio de Janeiro mudou a legislação urbanística para permitir o aumento do potencial construtivo, aumentando a lucratividade do empreendimento imobiliário que vai substituir o Parque Olímpico. O Parque Olímpico é um grande escândalo na cidade do Rio de Janeiro, um grande escândalo, e precisa ser investigado, precisa ser tratado como um grande escândalo. O governo cede as terras para as empreiteiras, o governo dá mais de 1,5 bilhão para as empreiteiras, o governo aumenta o potencial construtivo e ainda expulsa os pobres, apesar de todos os direitos e garantias que eles tinham de permanecer na Vila Autódromo, para garantir a valorização daquele terreno. Promoveram uma violência perversa, com métodos fascistas. Foram lá, marcaram as casas das pessoas com SMH, número tal, criando terror na comunidade, de que elas seriam removidas. Fizeram isso sem nenhuma base legal. As famílias que cederam às pressões ilegais, as casas foram demolidas e ficaram os escombros. A prefeitura não retirava os entulhos para produzir doença, para fazer com que a comunidade ficasse doente e aceitasse se mudar. No Parque Olímpico, a gente vê o cúmulo da corrupção, da parceria público e privada para roubar o povo do Rio de Janeiro e o cúmulo da perversidade nos métodos proto-fascistas para expulsar os moradores da Vila Autódromo. Tudo isso em função das mesmas relações promíscuas que as empreiteiras, que a especulação imobiliária, que o grande capital estabelecem nas suas relações com o poder político em todo o país. E essa Câmara Municipal age como se nada tivesse acontecendo. O Parque Olímpico é o grande escândalo do Rio de Janeiro. As Olimpíadas estão servindo para deixar um legado para as empreiteiras e para os políticos corruptos da nossa cidade e do nosso estado. Da mesma maneira como serviu a Copa do Mundo. Precisamos investigar e precisamos acabar com essa postura de avestruz da Câmara Municipal, que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro enfiou a cabeça no buraco, está fingindo que não está acontecendo nada, que ela não tem nada a ver com os escândalos que atingem o país, que atingem o Estado do Rio, que atingem a Câmara Municipal. Mas esse avestruz tem que tirar a cabeça do buraco, ou então as eleições estão chegando, não se esqueça.